Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que respeito a religiosidade das pessoas e aqui não se trata necessariamente de um ataque à religiosidade de quem quer que seja. Quero dizer mais ainda, respeito à religião católica. Tenho algumas pessoas que são minhas amigas pessoais e tenho um ótimo relacionamento com pessoas de lá de dentro. No entanto, nenhuma instituição, seja ela qual for, ateísta ou religiosa, ela está imune a qualquer tipo de crítica. E hoje eu vim criticar, em especial não a religiosidade da Igreja Católica, mas a figura de Joseph Ratzinger. Pois é, o Papa Bento XVI. Espero que vocês não entendam isso como um ataque direto à Igreja Católica. Vamos começar? Desde a sua posse, o Papa Bento XVI veio com um discurso de proteger a integridade da Igreja e, em especial, ele queria combater o relativismo e questões relacionadas a modinhas filosóficas. Em outras palavras, o Papa conservador queria manter a linha dura dentro da Igreja. Ele foi um dos principais combatentes das novas modas religiosas, inclusive atacou diretamente a teologia da libertação aqui no Brasil e no mundo, e foi um Papa desde o princípio conservador. Não podemos deixar de lembrar que quando o Papa foi eleito, muita gente não foi com a cara dele. Pois é, isso mesmo. Provavelmente você que está vendo esse vídeo e que é católico não gostou muito da figura do Papa, porque ele transparecia um certo ar ditatorial. Não podemos esquecer que o Papa, o Joseph Ratzinger, ele era um dos favoritos ao papado. Por quê? Porque ele tinha um grande poder de articulação política e representava a continuidade do papado de João Paulo II. No entanto, João Paulo II era pop, como dizia a canção. Ratzinger não. Ele não tinha carisma. Mas vamos ser mais específicos para tratar inicialmente do tema pedofilia. Não que esse seja o principal motivo da sua renúncia ou da sua demissão. Eu tenho aqui alguns artigos publicados nos mais diversos periódicos do mundo. A BBC Brasil e a BBC Mundo, obviamente, publicaram um documentário falando do Crimen Solicitationis, né? É um documento que evidencia que em casos de investigação sobre pedofilia ou crimes sexuais cometidos por padres, deve haver sigilo completo, tanto de testemunhas como de acusador e acusado. E a condenação, em caso de quebra desse tipo de comportamento, significaria a excomunhão, além de outras represálias. Mas vamos lá. Nessa mesma reportagem, que o documentário está disponível para vocês, e se alguém quiser localizar a matéria, ela é intitulada Papa liderou acobertamento de casos de pedofilia. Essa matéria aqui, que você vai encontrar no seu Google preferido, e ela cita um dos casos, que é o do Joseph Hahn, que foi indiciado em tribunal nos Estados Unidos por 13 acusações de abuso de menores. No caso desse padre, ele fugiu para o Vaticano e teria ficado em prisão domiciliar. Foi pedida a extradição e a extradição foi sendo postergada. O importante dizer é que quando a extradição foi autorizada, o padre sumiu, isso mesmo, sumiu. E ele não foi localizado no Vaticano, tá? Tem outra matéria aqui sobre essa questão do acobertamento e por que Joseph Ratzinger ele é tão citado nesses eventos, porque ele era um dos coordenadores, se não o principal coordenador de todos esses casos relacionados à investigação de pedofilia. Por isso que o nome dele está sempre relacionado ao acobertamento.
Tem um outro caso aqui envolvendo o sacerdote Peter Hullerman, e aqui foi uma matéria publicada na Folha de São Paulo, que reproduz uma matéria publicada no The New York Times. O título do artigo é: Atuação do Papa pode ter ajudado a encobrir casos de abuso, diz The New York Times. Vocês querendo localizar, vão localizar, que eu não vou me dar o trabalho de botar isso na descrição do vídeo, tá? Outro caso aqui, publicado pelo jornal O Globo, também reproduzindo matéria do The New York Times, fala: o Papa encobriu caso de pedófilo na Igreja dos Estados Unidos, diz New York Times. Tá aqui essa matéria, né? E aqui nós estamos falando já de um outro padre, é o mais conhecido, Lawrence Murphy, que ele teria abusado de aproximadamente 200 crianças que eram surdo-mudas, parece, tá? E tem uma parte aqui, esse padre já é morto, né? E cita o New York Times, cita documentos que as vítimas apresentaram à Justiça dos Estados Unidos. Fazem parte do material correspondência entre os bispos do Estado e autoridades do Vaticano, inclusive algumas interessadas ao cardeal Joseph Ratzinger. Tá? Esta outra foi uma carta que vazou, não está muito legível, mas aqui não é aqui a assinatura do Joseph Ratzinger. Isso aqui não é uma evidência, é uma prova do acobertamento do Papa, no caso do Stephen Kist, da Diocese de Oakland, na Califórnia, e onde ele diz que acobertou esse caso pelo bem da Igreja Universal. Não entenda que é a Igreja Universal do Edir Macedo, mas sim a Igreja Universal Católica, tá? Isso tudo levou à queda de credibilidade do Papa. Mas, como qualquer instituição, seja ela empresarial, seja ela uma ONG ou qualquer coisa que seja, o que vale para a instituição em si é a gestão, é a qualidade do que o gestor aplica para seu sistema, e que vai permitir com que a instituição ela cresça, ela melhore a sua visão em relação ao mundo, e o mundo melhore a sua visão em relação a ela. O que não aconteceu. O Papa, nesse aspecto, ele foi incompetente. E talvez esteja aí o principal motivo da sua renúncia, demissão. Porque, na verdade, sob a gestão do Ratzinger, houve uma verdadeira quebradeira na Igreja Católica. A primeira, fundamentalmente, porque diversas dioceses, por conta dos escândalos de estupro de crianças, acabaram quebrando mesmo, tá? Quebrando, porque nos Estados Unidos a gente sabe que não é como aqui no Brasil, as indenizações são milionárias, ou quem sabe às vezes bilionárias, e isso quebrou verdadeiramente muitas dioceses, tá? Mas na Itália, por exemplo, por conta da crise, vão começar a taxar os imóveis do Vaticano. Isso significa dizer que o pessoal quer arrecadação, gente. Isso está levando também a uma crise financeira no Vaticano. E nessa matéria, os números do Vaticano, né, são publicados pela revista exame.com. Começa a ver isso, alguns déficits que são apresentados na Igreja Católica. Nessa outra matéria, no TSF Notícias, que é um site português, está aqui bem claro, números de católicos portugueses está a diminuir. E estamos falando aqui de uma redução de aproximadamente 10% no número de fiéis. Isso se repete aqui na Igreja Católica na Alemanha, tá? Igreja Católica da Alemanha vai fechar 75 paróquias em 7 anos. E no Japão, diminui o número de católicos no Japão. E nessa outra matéria, o número de católicos diminui na Espanha.
cresce o número de sacerdotes diocesanos e diminui o de religiosos. Queda vertical de católicos e protestantes na Europa. Isso fala que em aproximadamente 10 anos o número de católicos cai de 62,1% para 36,7%. O Estadão e diversos outros periódicos aqui no Brasil mencionaram que a proporção de católicos tem diminuído verticalmente, e isso em níveis fantásticos. Aqui, por exemplo, o IBGE fez um estudo através do censo, logicamente, e a proporção caiu em 12,2%. E essa notícia, apesar de estar no Estadão, ela transitou nos mais diversos periódicos do Brasil. E aqui, no caso brasileiro e da América Latina, que o Papa simplesmente ignorou, ele viria aqui, não sei se em abril ou maio, para o Brasil, ninguém sabe agora como é que vai ficar isso, mas está aqui. O demógrafo diz que até 2030, católicos devem ser menos de 50%. E o que isso tudo tem a ver? O Papa foi absurdamente incompetente e sua gestão foi desastrosa para a Igreja Católica. Aqui no Brasil, a CNBB declarou que está muito preocupada com essa queda de fiéis, especialmente cedendo espaço para os evangélicos. A Igreja Católica ela só tem crescido em alguns países do Oriente e na África, mas na África já existe a concorrência de algumas igrejas evangélicas, e isso tudo é muito perigoso para a Igreja Católica em termos de obtenção de fiéis, né? Então, para a gente dar uma resumida nisso tudo, o novo Papa ele vai ter que ter um outro perfil. Ele vai ter que se aproximar das pessoas, ele vai ter que ser um pouco menos intolerante, porque muitas posições conservadoras da Igreja Católica já não têm mais espaço nesse mundo moderno. Nós não precisamos de mais uma revolução luterana para reformar a Igreja, porque sabemos que no passado não era possível as pessoas assistirem a missas na sua própria língua ou poderem ler a Bíblia Sagrada. Hoje em dia tudo isso é possível graças a uma revolução sangrenta que matou milhares, quem sabe milhões de pessoas. Tomara que isso não aconteça. E o que realmente seria interessante para a Igreja Católica em nível de gestão é que ela realmente procurasse estar atualizado com as novas mídias, especialmente seria muito interessante ter um Papa do Twitter, um Papa de redes sociais como Facebook. Por que não um Papa do YouTube, um Papa mais próximo da imprensa, um Papa mais comunicativo, menos chato, e que trouxesse, logicamente, a sua doutrina, mas que revisse alguns conceitos. E, para concluir, o novo Papa terá que ser um bamba em finanças, diz essa matéria, disponível no blog de Josias de Souza, especialmente porque o custo pedofilia foi gigantesco. E os casos de corrupção, roubo de informações secretas, o que as pessoas costumam dizer do Vatilix, aquela questão do mordomo, e isso tudo tem que ser observado para que a igreja ela comece a se respeitar mais, esteja mais integrada com as sociedades. E repito uma coisa que eu disse lá no comecinho: meu carinho pela Igreja Católica é porque eu tenho alguns amigos lá. E mais do que isso, é muito mais legal tratar com católicos do que com alguns evangélicos que tentam criar uma teocratização do Brasil, por exemplo. Mas acho que não adianta o Papa agir como José Disseu agiu, culpando os outros pelos próprios pecados, pelos próprios erros. Um grande abraço a todos. No mais, valeu!